Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma vida inteira de sombras, de repetições e de um vazio que se tornou insuportável. Se você clicou neste vídeo, não foi o acaso que o trouxe, pois o acaso é apenas o nome que a ignorância dá à lei não compreendida. Você não chegou aqui por sorte, mas sim por um chamamento profundo e ancestral que ressoa nas câmaras silenciosas do seu coração. Sua alma emitiu uma frequência, e essa frequência foi captada por algo muito maior, algo que os antigos mestres, como Thoth Jehuti, já sabiam. Existe um teste, uma prova sutil e invisível, e o fato de você estar aqui, neste exato momento, ouvindo estas palavras, é a primeira e mais crucial evidência de que a divina sabedoria, a Sofia, iniciou o seu julgamento. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma ausência de sentido que nenhuma conquista material consegue preencher, atenção redobrada, meu filho, minha filha, porque isso não é depressão comum. É a gnose, a sabedoria oculta, batendo à porta da sua percepção. É o seu espírito se recusando a aceitar a prisão da ilusão. Você é um prisioneiro que já sente o cheiro da liberdade, mas não consegue encontrar a chave. E essa frustração interna, esse grito mudo da alma, é exatamente o primeiro estágio do teste de Thoth. Ele não está medindo sua moralidade, mas sim sua vontade de conhecer, sua capacidade de sustentar a verdade, quando o mundo inteiro conspira para mantê-lo adormecido nas sombras confortáveis da ignorância coletiva. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora até que seja tarde demais. Elas passam a vida inteira acreditando nas aparências, na superfície espelhada da realidade, sem jamais ousar perguntar: o que sustenta esse reflexo? Thoth, o mestre dos mistérios, aquele que possui a tábua de esmeralda, nos ensinou que o todo é mente, o universo é mental. E se você não entender a natureza mental da sua existência, você jamais será capaz de controlar as condições de sua própria vida. Você se tornará uma marionete das energias externas, um peão no jogo cósmico que você nem sequer sabe que está jogando. A sua dor de hoje não é um castigo divino, é o atrito da sua essência tentando se libertar das correntes do pensamento limitante. Existe uma armadilha, uma prisão sutil, construída não com barras de ferro, mas com as suas próprias crenças limitantes, com os medos herdados e com a inércia da massa. E essa armadilha espiritual está destruindo famílias inteiras, carreiras promissoras e, o que é pior, almas inteiras. Você se sente arrastado, sem controle, como se estivesse sempre lutando contra uma correnteza invisível. Isso é o ritmo da polaridade te dominando. É a roda da ilusão te girando. Mas para o escolhido, para quem foi chamado pela Sofia, existe uma saída, um caminho estreito e profundo, acessível apenas através do conhecimento que Thoth legou à humanidade. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é apenas informação. É a chave para a porta que você nem sabia que estava trancada. É a revelação da sua própria divindade interior. A compreensão de que você não é uma vítima do destino, mas sim o arquiteto adormecido do seu universo. O teste de Thoth é simples. Você conseguirá despertar a mente dormente e sustentar a frequência da sabedoria, ou você retornará ao sono profundo, esquecendo-se deste chamado. A resposta está nas próximas palavras, nas verdades que vibram na frequência do 7. A estrutura oculta que governa tudo o que existe e tudo o que é. O primeiro grande segredo revelado por Thoth, o 3 vezes grande, é a lei do mentalismo, a base de toda a existência, o alicerce sobre o qual tudo repousa e se move. Ele nos diz, com uma simplicidade que desarma a complexidade humana, que o todo é mente, o universo é mental. Pare por um instante e deixe essa verdade ressoar na câmara mais profunda do seu ser,
pois ela é a chave para desmantelar a sua dor e a sua sensação de impotência. Se o universo, com suas galáxias imensas, seus sóis ardentes e suas vidas pulsantes, é apenas um pensamento na mente do infinito, o que isso significa para a sua realidade, para o seu sofrimento e para as suas aspirações mais secretas? Significa que a matéria que você toca, a dor que você sente e o problema que você carrega são, fundamentalmente, construções mentais, vibrando em uma frequência específica. A mente do todo não é uma mente humana com limitações e falhas. É a consciência pura, o pensador inominável. E nós, meus queridos, somos parte desse pensamento. Nossas mentes individuais são centros de consciência dentro da mente universal. O grande sofrimento humano, a chaga que aflige a maior parte da humanidade, reside na confusão crônica entre a criação e o Criador, entre o pensamento e o pensador. Você se identifica com o pensamento, o seu corpo, o seu emprego, o seu status, as suas mágoas, e esquece que a sua essência é o pensador. Você confunde a imagem no espelho com o seu próprio rosto. É por isso que você se sente tão pequeno e impotente diante dos ventos do destino. Você está tentando mover o universo com a força de um pensamento fragmentado, quando deveria estar se realinhando com a mente que tudo sustenta. O teste de Sofia, a gnose, exige que você passe pela porta do mentalismo e reconheça que a sua experiência de vida é, em última análise, um sonho lúcido. Mas a maioria vive um pesadelo inconsciente, permitindo que o medo, a escassez e a dúvida sejam os arquitetos de sua paisagem interior. Toth nos alerta. A maestria não está em tentar mudar o mundo exterior, que é apenas o reflexo, mas em aprender a manipular a sua própria mente, o seu centro de consciência, o único ponto onde você tem poder absoluto. Você tem a capacidade de transmutar o pensamento negativo em positivo, a dúvida em certeza, a fraqueza em força, não por uma técnica de autoajuda vazia, mas por uma compreensão profunda da lei universal. Quando a lei do mentalismo é verdadeiramente absorvida, a sensação de ser uma vítima desaparece. Você entende que a adversidade que o cerca não é um ataque pessoal do cosmos, mas uma projeção vibracional que você, consciente ou inconscientemente, alimentou. Pense nos seus maiores problemas. Eles não persistem porque a realidade é cruel, mas porque você continua a realimentar o pensamento original com a energia da sua atenção. A chave é retirar a energia da frequência que o aprisiona e realocá-la na frequência da libertação. É um ato de realocação mental, um giro da consciência que poucos conseguem sustentar por mais de alguns minutos. Mas o iniciado, o escolhido, pratica isso como um fôlego vital. A dor de se sentir abandonado, de carregar um peso que parece impossível, é, na verdade, o seu eu superior tentando forçar a sua mente fragmentada a se fundir com a mente do todo. A mente humana, com suas preocupações triviais e seus apegos materiais, é o véu mais espesso. E para rasgar esse véu, é preciso coragem para aceitar a solidão da verdade. Você é o único responsável pela paisagem da sua realidade. Não culpe o mundo, mude o pensamento. Este é o primeiro ensinamento de Toth. E ele exige que você pratique a vigilância mental 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a primeira chave, a mais pesada, mas a mais libertadora. Se você está disposto a aceitar essa responsabilidade, se você sente o chamado para se tornar um co-criador consciente, então declare a sua intenção. Escreva Amém. Prosseguimos então para a segunda lei, aquela que conecta o microcosmo ao macrocosmo com uma precisão matemática assustadora, a lei da correspondência. Toth nos ensinou: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima.
Esta não é uma frase poética para ser citada em momentos de reflexão. É o mapa para decifrar a sua própria vida. Significa que os padrões que regem a galáxia, a órbita dos planetas e a formação dos cristais são exatamente os mesmos padrões que regem a sua saúde, os seus relacionamentos e o seu destino financeiro. Se a sua vida exterior é um caos, se os seus relacionamentos estão em ruínas, se a sua saúde está falhando, não procure a causa somente nas circunstâncias visíveis. Olhe para dentro. O exterior é apenas o reflexo fiel e inevitável do seu estado interior, da ordem ou desordem que reina no seu templo mental. O que está no seu subconsciente, nos seus medos não resolvidos, nas suas crenças ocultas, manifesta-se no mundo material com uma fidelidade brutal. Você se pergunta por que atrai sempre o mesmo tipo de parceiro tóxico, o mesmo tipo de chefe abusivo, a mesma dificuldade financeira? É porque a estrutura interna do seu ser, o seu modelo mental, está emitindo essa frequência específica. E o universo, que é neutro e obediente, apenas entrega o que você está vibrando. A lei da correspondência é a ferramenta que permite ao iniciado, ao escolhido, mapear a escuridão interior. Você não pode curar o que não consegue ver. Olhe para o seu sofrimento mais agudo, ele é um espelho. Se você odeia a autoridade externa, é porque você tem uma autoridade interna não resolvida. Se você teme a escassez, é porque você acredita na limitação dentro da sua própria essência. Toth nos diz que o caminho para a maestria é transformar o templo interior em um reflexo do harmonia universal, alinhando a sua vontade individual com a vontade do todo. Para o escolhido que está no teste de Sofia, a dor se torna um guia. A dor no corpo é uma correspondência da dor na alma. O conflito no casamento é uma correspondência do conflito interno entre seus desejos e seus medos. O iniciado para de lutar contra o reflexo e começa a trabalhar no objeto que o projeta, a sua própria consciência. Esta é a disciplina do sábio. Aceitar a lei da correspondência sem resistência, pois a resistência é o que solidifica a ilusão. A maioria das pessoas assiste vídeos como este e não muda nada, porque elas querem a mudança externa sem o trabalho interno. Elas querem que o reflexo sorria antes que o rosto se mova. Isso é ignorar a lei fundamental. Mas o escolhido, o que está no caminho de Toth, entende que cada pequeno passo de autoconhecimento, cada fragmento de sombra que é trazido à luz, tem um impacto macroscópico na sua realidade. Mudar um pensamento muda uma célula, que muda uma atitude, que muda uma relação, que muda o mundo. A terceira lei, a lei da vibração, é talvez a mais dinâmica e a mais difícil de sustentar, pois ela nos lembra que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, é porque você está vibrando na mesma frequência da sua dor. Tudo no universo, desde a mais densa matéria até o mais sutil espírito, é composto de energia em diferentes graus de vibração. A diferença entre o medo e o amor, entre o sofrimento e a alegria, não é de natureza, mas de frequência. O teste de Toth aqui é se você consegue elevar conscientemente a sua vibração. O medo vibra baixo, lentamente, densamente, criando atrito e doença. O amor vibra alto, rapidamente, levemente, criando fluxo e saúde. A sua tarefa, como iniciado, é transmutar as vibrações inferiores nas superiores. E para isso, você precisa de uma ferramenta, um instrumento que Toth nos deu: a vontade. A vontade treinada é o diapasão da alma, capaz de forçar uma mudança de frequência, mesmo quando o mundo exterior está gritando na frequência do caos. Eu sei que tem dias que você acorda sem vontade de nada, com o corpo pesado e a mente turva. Esse é o momento em que a sua vibração está sendo arrastada para baixo pela inércia coletiva, pelo peso das preocupações e pelo magnetismo da matéria.
Mas é exatamente nesse ponto de mínima energia que a sua vontade deve ser mais forte. Você não elimina o medo. Você o transmutado, elevando sua frequência até que ele se torne coragem. Você não elimina a raiva. Você a transmuta em paixão e ação construtiva. A gnose, a sabedoria de Sofia, não é passiva. Ela é uma força dinâmica. Ela exige que você se torne um alquimista de suas próprias emoções. O sofrimento é apenas uma vibração que precisa ser acelerada. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, é porque você está vibrando na frequência da carga. A libertação não é a remoção do peso, mas a aceleração da sua própria frequência até o ponto em que o peso não possa mais se prender a você. É a maestria do ritmo. Se você está pronto para deixar a inércia e começar a vibrar na frequência da sua verdadeira essência, escreva Amém. Passamos agora à quarta lei, a lei da polaridade, que afirma que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esta lei é a fonte da maior confusão e da maior dor na vida humana. Você passa a vida inteira tentando eliminar o que é mal para se apegar ao que é bom, tentando fugir da escuridão para ficar apenas na luz. Mas Thoth, o sábio, nos revela a ilusão. O bom e o mal são apenas os extremos do mesmo eixo. O ódio e o amor são os polos da mesma emoção. O quente e o frio são graus diferentes da mesma temperatura. O fracasso e o sucesso são apenas diferentes pontos no mesmo caminho. O teste de Sofia, neste ponto, é se você consegue transcender a ilusão da oposição. Você não está destinado a eliminar o seu lado sombrio, mas a iluminá-lo e reconhecer que ele é apenas a sombra projetada pela sua própria luz. O iniciado entende que a maestria não está em se livrar do polo negativo, mas em aprender a arte da transmutação mental, movendo-se conscientemente ao longo do eixo. Se você está no polo da dor, você pode se mover para o polo do prazer, não negando a dor, mas elevando a sua frequência mental até o outro extremo. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, e sente o peso da dualidade. Você quer a paz, mas o caos o atrai. Você quer o amor, mas o medo o paralisa. Isso é a lei da polaridade em ação. O iniciado usa o pêndulo, mas não se deixa dominar por ele. O sábio entende que se há uma descida, dor, haverá inevitavelmente uma subida, alívio, e ele usa a descida como um trampolim e não como um túmulo. Você que está passando por uma traição, uma perda, uma dor que ninguém vê, entenda que a intensidade dessa dor é igual à intensidade do amor e da alegria que você é capaz de sentir. Os seus opostos são idênticos em natureza. A profundidade do seu abismo é a medida da altura que você pode alcançar. Não amaldiçoe o polo negativo. Use-o como um mapa. A gnose é a reconciliação dos paradoxos, a visão que vê a unidade por trás da aparente divisão. A quinta lei, a lei do ritmo, é o que Thoth chama de o pêndulo eterno. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Esta lei explica por que você se sente tão bem em um momento e tão mal no seguinte. A vida não é uma linha reta ascendente, é um ciclo de expansão e contração, de avanço e recuo. A grande armadilha da lei do ritmo é a tentativa humana de parar o pêndulo no polo positivo. Você quer ser feliz o tempo todo, rico o tempo todo, saudável o tempo todo. Mas a lei é implacável. A cada ação corresponde uma reação. A cada subida corresponde uma descida.
O iniciado, o escolhido, não tenta parar o pêndulo, mas aprende a usá-lo. Ele entende que quando o fluxo está no auge, a contração, refluxo, é inevitável, e ele se prepara para ela. O teste de Sofia, neste aspecto, é a sua capacidade de não se identificar com o extremo do momento. Quando você está no alto da alegria, você não se apega a ela desesperadamente, sabendo que ela passará. Quando você está no fundo da tristeza, você não se desespera, sabendo que a maré voltará. O sábio se polariza na mente do todo, que é o ponto imóvel no centro do pêndulo. Ele se eleva acima da lei, usando a lei da neutralização. Se você está vivendo uma fase de caos e descontrole, se a sua vida parece estar em declínio, não lute contra a maré. Use-a. Entenda que a força da retração será igual à força do avanço. O sábio se retira para o seu centro, pratica a quietude mental e espera o momento do retorno sem sofrimento, mas com a certeza da lei. O sofrimento surge apenas quando você resiste ao movimento do pêndulo. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, porque entender o ritmo é a diferença entre a maestria e a servidão emocional. A sexta lei, a lei de causa e efeito, é o que o mundo chama de destino ou karma, mas Toth a define com mais precisão. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causação, mas nada escapa à lei. Esta é a lei que aniquila a ideia da vítima. Você que se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Precisa entender que nada é aleatório. Você é uma causa em movimento e a sua vida atual é a soma dos efeitos gerados no passado. Mas o mais importante não é o passado, e sim o presente. A sua capacidade de ser uma causa consciente e não apenas um efeito inconsciente é a prova final do teste de Toth. O homem comum é um efeito, arrastado pelas circunstâncias, pelos humores dos outros, pelas notícias e pelas pressões econômicas. Ele reage, ele não age, ele é uma peça no tabuleiro. Mas o escolhido, o mestre, aprende a se tornar uma causa. Ele age. Ele usa a sua vontade, a sua mente treinada para iniciar cadeias de causa e efeito desejadas, em vez de ser dominado por cadeias herdadas. Toth nos ensinou que, embora você não possa escapar da lei, você pode ascensionar o plano de causação. Se você está operando no plano físico e emocional, você será um efeito das causas físicas e emocionais. Mas se você ascender ao plano mental e espiritual, você se torna a causa e as forças inferiores se tornam seus efeitos. Isso significa que você não muda apenas o seu comportamento, mas a sua frequência fundamental, o ponto de partida de toda a ação. A dor que você carrega hoje é um efeito, sim, mas também é a causa da sua busca por este conhecimento. A adversidade é o martelo que forja a alma do sábio. Não fuja do efeito, use-o para entender a causa que o gerou, e então, conscientemente, plante uma nova causa no plano superior. A liberdade não é a ausência de causas, mas a maestria sobre elas. Se você está pronto para parar de ser um efeito e se tornar uma causa consciente, escreva Amém. Por fim, a sétima e última lei, a lei do gênero, que afirma: o gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Esta lei não se refere apenas ao sexo físico, mas às forças criativas universais. O princípio masculino, a vontade, a ação, o lançamento, o logos, e o princípio feminino, a recepção, a gestação, a intuição, a Sofia. O teste de Sofia, a própria sabedoria divina, exige que você equilibre esses dois princípios dentro de si. O sofrimento muitas vezes nasce de um desequilíbrio profundo. O homem excessivamente masculino, que só age sem contemplar, ou a mulher excessivamente feminina,
que só recebe sem iniciar. A saúde mental e espiritual é o casamento alquímico dessas duas forças. O princípio masculino, representado pela vontade de Thoth, é o que inicia o pensamento, mentalismo, o que impulsiona a vibração e o que se polariza acima do ritmo. O princípio feminino, representado por Sofia, é o que nutre esse pensamento, o que gesta a vibração e o que permite que a causa se manifeste como efeito. Sem o masculino, a energia é estéril. Sem o feminino, ela é caótica. Você que se sente estagnado, sem energia para mudar, talvez esteja com o seu princípio masculino enfraquecido, precisando de ação e foco. Você que se sente ansioso e sem direção, talvez esteja com o seu princípio feminino negligenciado, precisando de intuição e receptividade. A união interna é o que gera a verdadeira criação e a maestria. A gnose, a sabedoria de Thoth, é a capacidade de usar a vontade masculino para escolher a frequência, vibração, polarizando-se no centro, polaridade. Enquanto se aguarda o tempo certo para a manifestação, feminino, sabendo que o que está dentro, correspondência, se manifestará fora, e que tudo isso é um pensamento, mentalismo na mente do todo, causa e efeito. Este é o ciclo completo do iniciado. Se você entende que a sua jornada é uma busca pelo equilíbrio interno, escreva amém. Eu sei que você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse de verdade. Essa sensação de isolamento é uma das maiores dores do escolhido. Quando você começa a despertar para as leis de Thoth, você se afasta da frequência da massa, e o mundo exterior, que vibra em ilusão, não consegue mais te sustentar ou te compreender. Você se torna um estrangeiro na sua própria terra, um peregrino com uma visão que os outros não compartilham. Essa solidão, no entanto, não é um castigo, mas uma purificação necessária. É o silêncio que precede a verdadeira conexão. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada porque elas buscam a salvação nas palavras e não na prática interna. Elas querem a pílula mágica que dissolva a dor sem o trabalho de reconfigurar a própria mente. Mas Thoth era um mestre da ação e do verbo. Ele ensinou que o conhecimento que não é aplicado é um peso morto na alma. Você precisa transformar o que ouviu hoje em um fogo interno, em uma disciplina diária. Se você já pensou em desistir de tudo, se a luta parece interminável, lembre-se da lei do ritmo. Você está no ponto mais baixo do pêndulo, e a força da inércia o levará de volta ao topo. O seu trabalho não é lutar contra a descida, mas se ancorar na mente do todo, esperando a subida com a certeza inabalável da lei. A fragilidade que você sente agora é apenas a casca antiga se quebrando para revelar a força oculta do iniciado. A gnose que Sofia oferece é o reconhecimento de que a sua dor mais profunda é, na verdade, a sua bússola mais precisa. Ela aponta para as áreas onde a sua mente está mais densamente aprisionada e onde a sua vontade precisa ser mais intensamente aplicada. Não tema a escuridão. Ela é o material bruto da sua transformação. O alquimista de Thoth não foge do chumbo, ele o usa para criar ouro. Você é esse alquimista e a sua vida é o cadinho. Você está cansada de lutar e parece que nada muda? A estagnação é o sinal de que você está tentando mudar o efeito, em vez de mudar a causa. Olhe para o seu padrão repetitivo mais doloroso. Ele é um loop mental, uma frequência de vibração que você precisa quebrar. Quebre-o com a vontade, masculino, e sustente o novo padrão com a intuição, feminino. O teste de Thoth, no final, é um teste de fé, não fé em uma divindade externa, mas fé na sua própria natureza divina, na sua capacidade de aplicar as leis universais. Você tem a chave, você tem o mapa.
O universo está esperando que você comece a agir como o mestre que você nasceu para ser. Se você se sente tocado por essa verdade e pronto para iniciar a prática, escreva amém. Este é o momento de mergulhar na parte mais visceral e transformadora dos ensinamentos de Thoth. A diferença crucial entre a sabedoria bruta e a sabedoria alquímica. A sabedoria bruta é a informação que você acabou de receber, as 7 leis. A sabedoria alquímica é o processo de transmutar essa informação em carne, em sangue, em realidade manifesta. É o ponto onde a mente se curva à alma e a alma se expressa no mundo. Você precisa entender que o conhecimento sem a experiência é apenas uma sombra oca, um peso morto que o impede de ascender. Thoth não queria seguidores passivos. Ele queria co-criadores ativos, mestres de seu próprio destino. A verdadeira dor do escolhido, o arrepio que percorre sua espinha ao ouvir essas verdades, é a memória celular de um tempo em que você sabia quem era. Essa é a memória da gnose, o reconhecimento íntimo de uma verdade esquecida. O mundo moderno, com seu ritmo frenético e sua obsessão por distrações, é a maior ferramenta do esquecimento. Ele é projetado para mantê-lo vibrando na frequência da superfície, para que você jamais ouse olhar para o abismo de sua própria grandeza. O teste de Sofia é, portanto, um teste de memória. Pense na sua força e na sua fragilidade, onde reside o seu controle e onde você se entrega ao caos. O homem comum busca controlar o caos externo, tentando domar o mundo que o cerca. Ele investe em seguranças, em muros, em máscaras sociais. Mas o mestre, aquele que foi iniciado nos mistérios de Thoth, entende que o único controle possível é o controle sobre o seu próprio estado mental. A força não está em lutar contra a maré, ritmo, mas em se polarizar acima dela, polaridade. A fragilidade surge quando você entrega o seu cetro mental às opiniões alheias, aos medos coletivos e à inércia do ambiente. Você precisa fazer uma pergunta interna que ressoe como um sino em um templo vazio. Eu estou agindo ou reagindo? O homem que reage é um efeito. O homem que age é uma causa. A cada instante, o universo lhe apresenta uma encruzilhada. Você será arrastado pela emoção do momento, efeito, ou você iniciará uma nova cadeia de acontecimentos a partir de um centro de calma e propósito, causa. A diferença entre uma vida de sofrimento e uma vida de maestria reside nessa fração de segundo de escolha consciente. O conceito de vazio inexplicável que mencionamos no início é o princípio feminino, Sofia, clamando por preenchimento através da gnose. É o desejo profundo da alma por união com o todo, mentalismo. Quando você tenta preencher esse vazio com coisas materiais, com relacionamentos superficiais ou com vícios, você está usando a ferramenta errada. É como tentar apagar a sede com areia. O único preenchimento possível é o conhecimento de si mesmo, a reintegração de suas polaridades internas. A ansiedade que o consome, o medo de que algo ruim vá acontecer, é a sua mente tentando antecipar o pêndulo, ritmo. Você se projeta no futuro, tentando controlar o que é incontrolável. Mas Thoth, o 3 vezes grande, sussurra que a verdadeira maestria não reside em parar o pêndulo, que é impossível, mas sim em usá-lo. Ele nos ensina que o momento de descida, a dor que hoje parece insuportável, é na verdade o impulso para uma ascensão maior, uma alavanca que o universo coloca em suas mãos. Você se desespera com o ciclo, com a inevitável maré baixa, mas Djehuti nos lembra que a água que se retira apenas acumula força para inundar a costa com a próxima onda. A verdadeira sabedoria não é lutar contra a lei, mas transcendê-la, sabendo que toda a manifestação de tristeza carrega em seu ventre a semente da alegria correspondente.
É a dança eterna, o ritmo que pulsa em tudo, desde a menor partícula até a maior galáxia. E você, meu querido, não é exceção a esta regra de ferro do cosmos. E este ritmo, esta oscilação incessante, nos lança diretamente no coração da segunda grande lei que confunde a humanidade: o princípio da polaridade. Você vive na dualidade, na crença de que o amor e o ódio são coisas separadas, que o sucesso e o fracasso habitam mundos distintos, incomunicáveis. Mas Thoth, o mestre da sabedoria, revela a unidade por trás de toda essa ilusão. O quente e o frio, o alto e o baixo, o bem e o mal. Todos são apenas graus, variações da mesma coisa, manifestações opostas do um. Onde está o seu inferno pessoal hoje? Saiba que ele está a apenas um passo, uma mudança de foco mental, do seu paraíso. A chave é a transmutação. O ensinamento hermético é claro. Você não precisa lutar contra o seu medo, você precisa elevá-lo. O medo é apenas o amor em sua polaridade mais baixa. A inércia é apenas a ação em seu polo oposto. Se você se sente aprisionado na escuridão da sua alma, lembre-se que a escuridão é simplesmente a ausência de luz, e a luz está sempre disponível para ser invocada. O verdadeiro poder é a capacidade de subir na escala mental, de tocar o ponto neutro da sua consciência e forçar a balança a pender para o lado desejado. Mas isso exige vigilância, exige a aceitação de que o seu inimigo e o seu salvador são dois lados da mesma moeda que você carrega no bolso da sua própria mente. Você carrega o peso de séculos, meu filho, minha filha. Seu corpo é um templo esquecido e as paredes estão cobertas de poeira de medos que nem são seus, mas de memórias ancestrais e coletivas que você absorveu sem questionar. O mestre Djehuti questiona, com a voz que ecoa pelos corredores do tempo: você realmente vive a sua vida ou apenas reage às sombras que o medo projeta? A maioria vive na reação, prisioneira do balanço da polaridade e do ritmo, sem saber que tem a chave para subir na escala e transformar o chumbo da sua dor no ouro da sua iluminação. A ignorância das leis é o seu único cativeiro. E essa ignorância é amplificada pelo princípio da vibração. Tudo no universo vibra, nada está em repouso. Thoth nos ensina que a diferença entre a matéria e o espírito, entre a dor e o êxtase, é apenas uma questão de frequência. Seus pensamentos são vibrações. Seus sentimentos são ondas que você emite para o cosmos. O que você está atraindo para a sua vida hoje não é aleatório. É a ressonância exata da frequência que você está sustentando. A doença é uma vibração lenta, densa, pesada. A saúde é rápida, fluida, leve. Se você está estagnado, se sente que seus projetos morrem antes de nascer, é porque a vibração do seu ser está desalinhada com a vibração da sua intenção. O princípio da vibração é a música do universo. E se você está tocando uma nota dissonante, o caos será a sua sinfonia. A tarefa do iniciado, do buscador da verdade, é afinar o instrumento interior, elevar a frequência dos seus pensamentos a tal ponto que as polaridades baixas, a tristeza, a carência, a dúvida, não consigam mais se fixar em você. É um trabalho silencioso, invisível, mas de poder absoluto. Essa elevação não se dá pelo esforço bruto, mas pela compreensão do princípio mental. O todo é mente. O universo é mental. Esta é a primeira e mais fundamental das revelações de Thoth. Se o universo é mental, então a sua mente não é apenas um receptor de realidade. Ela é o projetor. Você não está vivendo no mundo. Você está vivendo na sua interpretação mental do mundo. A sua dor não está lá fora. Ela está na lente distorcida pela qual você escolheu ver a sua experiência. E aqui reside um perigo terrível, uma armadilha que engole almas desavisadas, o caos mental.
Quando sua mente é um turbilhão de pensamentos não gerenciados, quando ela corre sem freios, você não está criando a realidade. Você está refletindo o caos. Toth nos adverte: o mestre não é aquele que pensa mais, mas aquele que controla o fluxo do pensamento. Se você permite que o medo, a culpa e a raiva sejam os arquitetos invisíveis da sua realidade, não se surpreenda quando a sua vida se desmoronar em fragmentos de arrependimento. O alinhamento com o mentalismo cósmico exige silêncio, exige que você se sente no trono da sua consciência e declare: eu sou o pensador e não o pensamento. Mas como alcançar esse silêncio em um mundo de ruído incessante? Como dominar a mente que parece ter vida própria, pulando de preocupação em preocupação, de memória em memória? Toth nos oferece o espelho da lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Se sua vida exterior é um campo de batalha, se suas relações são tensas, se a prosperidade não flui, olhe para dentro. O caos externo é apenas o reflexo tridimensional do seu conflito interno não resolvido. Você busca soluções materiais para problemas que são, na essência, espirituais e mentais. O mestre da sabedoria nos implora para pararmos de buscar a paz nas circunstâncias, pois as circunstâncias são apenas a fumaça. A paz é a chama que deve ser acesa dentro do seu próprio santuário interior. Se você está esperando que o seu chefe mude, que o seu parceiro se arrependa, que o dinheiro apareça para você finalmente se acalmar, você está entregando o seu poder ao pêndulo. Você está se tornando escravo da polaridade. O verdadeiro alquimista muda a substância de dentro para fora. Ele não muda o mundo, ele muda a si mesmo, e o mundo, por correspondência, é forçado a se reorganizar ao seu redor. Pense nas suas feridas esquecidas, meu querido. Aquelas mágoas que você enterrou sob camadas de orgulho e ocupação. Toth nos ensina que nada está realmente perdido, apenas transmutado para o subconsciente, onde essas memórias dolorosas se tornam âncoras vibracionais, segurando você na frequência da dor original. A perda que você sofreu há 20 anos ainda está projetando a sombra da carência no seu momento presente. O medo de ser abandonado, que você sentiu quando era apenas uma criança, está sabotando o seu relacionamento de hoje. O mestre nos convida a descer ao submundo da nossa própria psique, não para sofrer de novo, mas para resgatar a nossa energia aprisionada. A cura não é sobre esquecer a dor, mas sobre mudar a vibração da memória. É sobre olhar para a ferida com a luz da consciência e dizer: você foi real, mas o seu poder sobre o meu presente termina agora. Essa é a verdadeira magia, a transmutação alquímica ensinada nos templos de Kemet. É o ato de transformar a lembrança tóxica em sabedoria destilada. E aqui chegamos ao princípio de causa e efeito. Você acredita em sorte, em acaso, em acidentes? Toth ri dessa ilusão. Ele afirma que o acaso é apenas o nome que damos a uma lei que não compreendemos. Nada acontece por acaso. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma causa que inevitavelmente produzirá um efeito correspondente. Você é o semeador, meu amigo, e a sua colheita de hoje é o resultado exato das sementes que você plantou ontem, seja com consciência ou na mais absoluta ignorância. O problema é que vivemos em um mundo que nos ensina a reagir aos efeitos, sem nunca olhar para a causa. Você está endividado e tenta resolver a dívida, mas a verdadeira causa é a crença limitante sobre o seu próprio valor. Você está doente e tenta remediar o sintoma, mas a verdadeira causa é o rancor acumulado que está corroendo suas células. Djehuty nos alerta que enquanto você lutar contra os efeitos, você estará sempre correndo em círculos, preso na roda do sofrimento. O mestre opera no plano das causas. Ele muda a semente e o fruto inevitavelmente se transforma. Mas Toth
também nos oferece o antídoto para a fatalidade. O princípio de causa e efeito não é uma sentença, mas um instrumento de poder. O mestre não escapa da lei, ele a usa. Ao entender que você é a causa primária da sua realidade, você pode escolher intencionalmente a semente que deseja plantar. Você pode parar de reagir à vida e começar a projetá-la. Isso exige responsabilidade total, a aceitação de que não há vítimas, apenas criadores inconscientes. É um conceito duro, que quebra o conforto da culpa externa, mas é o único caminho para a liberdade verdadeira. Muitos tentam mudar, mas falham miseravelmente, e então culpam o destino ou alguma força cósmica. O erro deles é ignorar o princípio de gênero. Tudo no universo tem o seu masculino e o seu feminino, o seu polo ativo e o seu polo receptivo, o seu fogo e a sua água. Em você, meu querido, isso se manifesta como a vontade e a imaginação. A vontade é a energia masculina, o poder de iniciar, de focar, de penetrar a realidade. A imaginação é a energia feminina, a capacidade de conceber, de nutrir, de receber a forma. Quando você tenta forçar uma mudança apenas com a força de vontade, o polo masculino, sem primeiro conceber e nutrir a ideia no fértil campo da sua imaginação, o polo feminino, o esforço se torna estéril. Você está tentando plantar sementes em solo seco. Thoth ensina que o segredo da manifestação é a união sagrada desses dois princípios dentro de você. Você deve primeiro sentir a realidade desejada, imaginação, e depois direcionar a energia com foco inabalável, vontade. Seus desejos não se manifestam porque sua vontade e sua imaginação estão em guerra constante. Sua mente diz, eu quero prosperidade, mas seu sentimento, sua imaginação inconsciente, diz, eu sou carente. O feminino sempre vence, pois é o campo da gestação. A sabedoria de Jehuti é a ponte que une esses opostos. Ele te ensina a amar a escuridão, porque é nela que a luz se torna visível. Ele te ensina a aceitar o caos, porque é a partir dele que a ordem mais elevada pode ser manifestada. Não se trata de uma filosofia intelectual, mas de um mergulho visceral na sua própria natureza divina. É o reconhecimento de que você é um universo em miniatura, sujeito às mesmas leis que regem as estrelas. Ignorar essas leis é tentar voar sem asas, é tentar respirar sem ar. Muitos buscam milagres externos, a intervenção divina, o toque mágico que resolva todos os problemas. Mas Thoth, o escriba divino, revela que o maior milagre é a transmutação interna que ocorre quando você finalmente alinha a sua mente com o mente do todo. Os milagres não são quebras das leis, são manifestações perfeitas de leis mais elevadas que a maioria desconhece. Quando você domina a vibração, a polaridade e o ritmo, o que para o ignorante parece mágica, para você é simplesmente o resultado natural da sua maestria. Pense no poder do seu alento, meu querido. A respiração é o próprio pêndulo em ação, o ritmo mais básico. Inspirar é aceitar o fluxo, expirar é liberar o que não serve. Mas quantas vezes você respira com consciência? Quase nunca. Você vive em um estado de respiração superficial e, por correspondência, sua vida é superficial, sua conexão com o todo é superficial. O mestre nos ensina que o controle do alento é o primeiro passo para o controle da mente, pois o alento é o veículo da sua força vital, o elo entre o corpo e o espírito. Se você se sente constantemente cansado, sem energia, é porque você está retendo o que deveria ser liberado e resistindo ao que deveria ser aceito. É a lei do ritmo sendo ignorada no seu interior mais profundo. A estagnação emocional se manifesta como estagnação física e material. Se você não consegue perdoar uma ofensa antiga, essa energia parada se torna um pântano em sua alma.
E pântanos não geram vida, geram doença e decomposição. Thoth nos convida à purificação constante, a um ciclo de morte e renascimento a cada momento. A verdade é que você está vivendo muito abaixo do seu potencial, prisioneiro de uma realidade autoimposta. Você se convenceu de que é limitado, de que não merece a alegria plena, de que o sofrimento é uma sina. Estas não são verdades universais, são apenas crenças vibracionais densas que você aceitou como a primeira lei do mentalismo. O mestre da sabedoria insiste: mude a sua mente e você muda o seu universo. Parece simples, mas é a tarefa mais difícil, pois exige que você confronte a figura mais aterrorizante que existe, a versão de si mesmo que você se permitiu ser por anos. Neste caminho, muitos são seduzidos pela busca por poder externo. Eles querem rituais, fórmulas mágicas, atalhos. Mas Djehuty nos adverte sobre a armadilha da vaidade espiritual. O verdadeiro poder não está em manipular o mundo, mas em dominar a si mesmo. O mago que se curva ao seu próprio ego, que busca o conhecimento para se sentir superior, está fadado à queda. Pois o ego é a polaridade mais baixa da mente, o ponto onde a ilusão da separação se torna mais forte. O conhecimento de Thoth é um bisturi, não um escudo. Ele deve ser usado para cortar as ilusões que te aprisionam, para expor as mentiras que você contou a si mesmo. E a maior dessas mentiras é que você está sozinho. O princípio de unidade, o fato de que o todo é mente, significa que você está intrinsecamente conectado a tudo o que existe. Sua dor não é isolada, é uma nota na sinfonia da existência. Sua alegria eleva a vibração do cosmos inteiro. Você busca a felicidade como se ela fosse um objeto a ser encontrado em algum lugar lá fora, escondido sob uma montanha de dinheiro ou no olhar de outra pessoa. Mas Thoth nos ensina que a felicidade é um estado de alinhamento vibracional, uma frequência que você escolhe sustentar. Ela não é um destino, mas a maneira como você caminha. Se você está esperando a circunstância perfeita para ser feliz, você está violando a lei da causa e efeito, pois a felicidade não é o efeito de algo bom, mas a causa que atrai o bom. O mestre nos fala sobre a importância de honrar o princípio de gênero em todas as suas manifestações. Não se trata apenas de masculino e feminino, mas de semeadura e colheita, de dar e receber. Se você está apenas dando, polaridade ativa, você se esgota. Se você está apenas recebendo, polaridade passiva, você estagna. A saúde perfeita da alma e da matéria reside no fluxo equilibrado entre essas duas forças. Você precisa aprender a receber a abundância do universo com a mesma facilidade com que você oferece a sua luz ao mundo. Bloquear o recebimento por culpa ou falsa modéstia é uma violação grave da lei de gênero, e o universo responde cessando o fluxo. Pense nas palavras que você usa, meu amigo. Thoth, o patrono da linguagem, sabia que as palavras são os tijolos da realidade manifestada. Suas palavras carregam a sua vibração. Quando você reclama, você está emitindo uma vibração de carência e atraindo mais dela. Quando você amaldiçoa a sua situação, você está literalmente criando mais miséria, pois suas palavras são decretos mentais. O iniciado é aquele que purifica a sua linguagem, que se recusa a usar palavras que diminuem o seu poder ou confirmam a sua dor. O mestre hermético não mente, não apenas porque a moralidade exige, mas porque ele sabe que mentir para os outros é, em última instância, mentir para a mente universal, distorcendo o espelho da correspondência e atraindo confusão para si. Se você deseja ordem na sua vida, comece purificando o caos da sua boca e da sua mente. A jornada que Thoth nos propõe é uma de constante autotransformação. É um caminho onde o sofrimento não é negado, mas transmutado.
O sofrimento é o atrito necessário para polir o diamante da sua alma. É o fogo que purifica o ouro das suas emoções. Se você está em uma fase de intensa pressão, de dor aguda, pare de perguntar "por que eu?" e comece a perguntar "o que esta pressão está me ensinando a transmutar?" Esta é a diferença entre a vítima e o iniciado. A vítima apenas suporta o peso. O iniciado usa o peso para desenvolver a força. A dor é um mestre disfarçado, e se você a ignora, ela volta com mais intensidade. Todd nos ensina a abraçar o mestre, a olhar para a dor e perguntar: qual lei hermética eu estou ignorando neste momento? A resposta está sempre em uma das 7 chaves. Agora, vamos tocar em um ponto sensível: a sua relação com o tempo. Você vive correndo contra o relógio, ansioso pelo futuro e preso aos arrependimentos do passado. Isso é o pêndulo em seu movimento mais destrutivo. Todd revela que o tempo, como você o percebe, é uma ilusão da mente inferior. O único ponto de poder, o único momento onde a criação é possível, é o agora. Quando você se projeta no futuro, você está gerando ansiedade e ativando a polaridade do medo. Quando você se afunda no passado, você está gerando culpa e ativando a polaridade da inércia. O mestre hermético aprende a habitar o ponto fixo, o centro silencioso, onde a roda do tempo parece parar. É neste centro que você se torna o observador, o pensador que não é arrastado pelo fluxo dos pensamentos. A paz é o efeito colateral de habitar o agora. A verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, não é material, mas a capacidade de controlar o seu estado interior, independentemente das circunstâncias externas. Todd sabia que o ouro físico era apenas o reflexo do ouro alquímico que se forma na alma. Se você busca desesperadamente a riqueza material, mas sua mente está cheia de pensamentos de carência, você está em contradição com a lei da atração, que é regida pela vibração e pela correspondência. Você só pode atrair aquilo que você é em essência vibracional. Se você deseja prosperidade, você deve vibrar na frequência da abundância, e isso significa sentir gratidão pelo que você já tem, mesmo que seja pouco. A gratidão é o ímã mais poderoso do universo. Ela é a prova de que sua mente já está alinhada com a polaridade alta. Sem gratidão, você está sempre no polo da falta, e o universo, por correspondência, apenas reflete a sua carência. O caminho de Todd é o caminho da autorresponsabilidade radical. É o abandono da vitimização em favor da maestria. É um chamado para despertar a divindade que dorme dentro de você. Você é mais antigo do que pensa. Sua alma carrega a poeira de estrelas e a memória de civilizações inteiras. Mas você se esqueceu de quem é e por isso se contenta com migalhas. O mestre nos lembra que a dor do esquecimento é o que nos impulsiona à busca. Aquele vazio que você sente no peito, aquela sensação de que falta algo, não é falta de dinheiro ou de amor. É a saudade da sua própria totalidade, a memória inconsciente da sua conexão com o todo. Essa dor é sagrada e ela deve ser usada como combustível para a sua ascensão. Muitos de vocês estão presos na armadilha da espera. Vocês esperam por um sinal, por um guru, por uma revelação que caia do céu. Mas Todd, o escriba que registrou o conhecimento nas tábuas de esmeralda, afirma que a revelação está dentro. Você já possui todo o conhecimento de que precisa. Ele está codificado na estrutura da sua própria mente. O trabalho é limpar o espelho, remover a poeira das ilusões e permitir que a sua luz interior brilhe sem distorção. O maior desafio que você enfrenta hoje não é externo, é a sua resistência em aceitar o seu próprio poder. Você tem medo da sua luz, meu querido, mais do que teme a escuridão. Porque a escuridão é confortável, ela não exige responsabilidade. A luz exige que você se torne o farol, o guia.
o mestre da sua própria existência, e isso é aterrorizante para o ego, que prefere a segurança da limitação. O princípio da vibração é a chave para a liberdade. Pense em uma corda de violão. Se ela está afinada, ela ressoa com a música. Se ela está desafinada, ela gera ruído. Você é essa corda. Se seus pensamentos, suas emoções e suas ações estão desafinados, a música da sua vida será dissonante. O alinhamento exige disciplina mental, a escolha consciente de vibrar na frequência do amor, da paz e da abundância, mesmo quando as circunstâncias externas gritam o contrário. É neste ponto de tensão entre o que você é e o que você sabe que pode ser que a transformação real acontece. É a alquimia no seu estado mais puro. Você deve sacrificar a versão limitada de si mesmo no altar da sua consciência superior. Thoth não oferecia respostas fáceis, mas sim ferramentas para a autotransformação. Ele ensinava que a magia não está em alterar a realidade, mas em se tornar o canal através do qual a realidade superior flui sem resistência. A resistência é o seu maior inimigo. A resistência ao fluxo do ritmo, a resistência à lei de causa e efeito, a resistência em aceitar a polaridade. Essa resistência se manifesta como teimosia, como apego a velhas feridas, como a recusa em perdoar a si mesmo. Enquanto houver resistência, haverá atrito, e onde há atrito, há sofrimento. A libertação vem na entrega consciente ao fluxo das leis, na aceitação humilde de que o universo não está contra você, mas está operando através de você. O mestre nos fala sobre o silêncio da alma, o momento em que a mente se aquieta e a voz do todo pode ser ouvida. Você passa a vida fugindo do silêncio, preenchendo cada espaço com ruído, com distrações, porque no silêncio, a verdade de quem você é se torna inescapável. E essa verdade pode ser assustadora para quem se acostumou com a mentira da limitação. A meditação não é um luxo, é a ferramenta essencial para dominar o princípio mental. É o momento em que você assume o controle do projetor. Se você está buscando um sinal, meu querido, entenda que o maior sinal é o fato de você estar ouvindo esta mensagem agora. O universo, através da lei da atração e da vibração, alinhou as circunstâncias para que esta verdade chegasse aos seus ouvidos. Não é um acidente, é um chamado. É a sua alma batendo na porta da sua consciência, exigindo que você pare de brincar de pequeno e comece a manifestar a grandeza que Thoth sempre soube que você possuía. Essa transformação exige coragem. Coragem para olhar para suas sombras, para aceitar que você é o criador da sua própria dor. Mas também exige compaixão. O mestre hermético não é duro consigo mesmo, ele é rigoroso, mas compassivo. Ele sabe que a ignorância é a raiz do sofrimento. E a ignorância não é um erro moral, mas uma falta de luz. Perdoe a si mesmo pelos erros do passado, pois eles foram cometidos pela versão de você que ainda não conhecia as leis. O perdão é o ato de liberar a energia da polaridade baixa, culpa, arrependimento, e transmutá-la em sabedoria. A jornada de volta ao todo não é uma linha reta, é uma espiral. Você revisita os mesmos temas, os mesmos princípios, mas em um nível de consciência mais elevado. Você pode sentir que está voltando ao mesmo problema, mas Thoth garante que você está apenas vendo a mesma paisagem de um ponto mais alto na montanha. Não desanime com o aparente retorno dos desafios. Isso significa que é hora de aplicar uma lei hermética com maior maestria. O verdadeiro segredo do sucesso, seja ele espiritual ou material, está na persistência silenciosa. O mestre age sem alarde. Ele não anuncia seus planos, ele os planta no solo fértil da sua mente. Nutre-os com a água da emoção, gênero, e espera pacientemente a manifestação, causa e efeito. Enquanto o mundo se distrai com o ruído, o iniciado trabalha em silêncio, alinhando sua vibração até que a realidade exterior não tenha escolha,
a não ser se curvar à sua intenção. Este é o momento de introspecção. Feche os olhos por um instante, aí onde você está, e pergunte à sua alma: qual é o meu maior medo? E a resposta que vier, saiba que ela é apenas a polaridade baixa de um desejo imenso. O medo do fracasso é a polaridade baixa do desejo de grandeza. O medo da solidão é a polaridade baixa do desejo de conexão profunda. Toth nos ensina a não lutar contra o medo, mas a transmutá-lo, reconhecendo o desejo que ele esconde. A sua vida é a prova viva dos princípios herméticos. Olhe para o seu corpo, para a sua saúde, para as suas finanças, para os seus relacionamentos. Eles são o mapa perfeito do estado da sua mente. Se o mapa está cheio de conflitos, não tente rasgar o mapa. Mude o território interno. Essa é a essência da alquimia. O mestre Toth, que caminhou entre os homens e conheceu os segredos das estrelas, nos deixou as chaves não para nos aprisionar em dogmas, mas para nos libertar da ilusão. Ele nos ensinou que a liberdade não é a ausência de leis, mas o domínio delas. Você não pode quebrar as leis herméticas, mas você pode usá-las para navegar o mar da existência com maestria, ao invés de ser jogado pelas ondas do acaso. O convite é para que você se torne o escriba da sua própria vida, que você reescreva o seu destino não com a caneta da esperança vazia, mas com o cinzel da consciência e da vontade alinhada. Você tem a capacidade de transmutar qualquer dor, qualquer carência, qualquer medo. O poder está em você. Apenas a sua ignorância e a sua resistência o impedem de acessá-lo. Lembre-se da lição do pêndulo, meu filho. Se você está no fundo do poço, agradeça. O impulso de retorno será o maior de todos. A noite mais escura é a promessa da alvorada mais brilhante. A verdadeira maestria é a aceitação serena e ativa de que toda a descida é preparo para um voo. Não lute contra a maré baixa. Use-a para limpar a sua praia e preparar o solo para a próxima maré de bênçãos. Agora, neste ponto da nossa jornada, você sente o peso da verdade. Sente o incômodo do reconhecimento. Essa tensão que pulsa em seu peito é a sua alma exigindo a liberdade. Ela sabe que não pode mais voltar a dormir. O conhecimento de Toth é um despertar. E uma vez que você bebe desta água, a sede da ignorância nunca mais o satisfará. Você precisa de uma âncora para este conhecimento. Algo que o mantenha firme quando o pêndulo tentar arrastá-lo para baixo. A âncora é a sua vontade inabalável, a sua decisão de ser o mestre e não o escravo. A cada momento, a cada pensamento, você tem a escolha: reagir como um escravo da polaridade ou agir como um mestre da transmutação. O universo está observando a sua escolha, e por correspondência, ele responderá com a frequência exata que você sustentar. Se você sustentar a dúvida, ele te dará motivos para duvidar. Se você sustentar a fé, que é a certeza vibracional, ele te dará a prova irrefutável da sua manifestação. A sua missão agora é aplicar o princípio mental em sua vida de forma implacável. Seja o guardião do seu próprio templo interior. Não permita que pensamentos de baixa vibração entrem, e se eles entrarem, use a lei da polaridade para transmutá-los imediatamente. Não lute contra o medo, transforme-o em foco e ação. Não lute contra a carência, transforme-a em gratidão e generosidade. O mestre Toth nos deixou um legado de poder e responsabilidade. Ele nos ensinou que a vida não é algo que acontece a você, mas algo que acontece através de você. O seu corpo é o cálice, a sua mente é o projetor e a sua alma é o fogo que move tudo. O que você fará com este conhecimento? Essa é a única pergunta que importa agora. A jornada não se encerra em um clique, meu filho, mas ecoa nas galerias do seu ser, vibrando em uma frequência que não pode mais ser silenciada. Você sentiu a tensão, navegou o mistério e confrontou a face da sua própria fragilidade.
apenas para descobrir, sob a tutela invisível de Thoth, que essa fragilidade era apenas a casca de uma força imensa. O conforto final que buscamos não está na quietude externa, mas na certeza interna de que você decifrou a lei. A dor que o trouxe até aqui deve agora ser transmutada em memória, e a memória em sabedoria imperecível. Não há mais escuridão capaz de assombrá-lo quando se compreende que a luz não é dada, ela é recordada. A grande revelação, aquela que Thoth Jerut gravou em cada pilar invisível do cosmos, é que o universo não é um lugar de espera, mas um espelho de projeção. O véu se rasgou quando você aceitou o princípio do mentalismo, percebendo que a prisão e a liberdade coexistem na mesma câmara da mente. O alívio não é a ausência de luta, mas a maestria da perspectiva, a capacidade de ver o caos como uma dança necessária e não como um castigo. Você aprendeu a respirar o silêncio, o único espaço onde a gnosis floresce sem a interferência do mundo. Este é o ponto de não retorno. Você não pode desaprender a verdade sobre quem você é e sobre as leis que regem sua existência. Carregue consigo essa certeza inabalável, a de que o mestre, o escriba de seu próprio destino, nunca esteve ausente, apenas adormecido. Que a luz que você despertou hoje, essa faísca do Logos que reside em sua essência, queime todos os resquícios de dúvida e inércia. Que o espírito de Thoth Jerut o proteja, não com barreiras, mas com clareza cristalina para discernir a verdade em meio à ilusão e a lei em meio ao acaso. Que a vibração de sua alma esteja em ressonância perfeita com a harmonia universal. Que você seja imune ao esquecimento, que sua memória cósmica seja restaurada a cada amanhecer, e que cada passo seu seja um ato consciente de criação. Que a lei da causa e efeito o recompense com abundância de propósito e que o princípio da polaridade o ensine a ver a força no oposto e a sabedoria na sombra. Que você não caminhe mais como um escravo das circunstâncias, mas como um arquiteto do destino, um portador da chama hermética. O livro de Thoth, veja bem, não é um texto antigo guardado em areias distantes. Ele é a substância vibracional da sua consciência. A verdade que você buscou por tanto tempo não estava escondida. Estava apenas esperando que você estivesse pronto para se ouvir. A única oração essencial é a afirmação da sua divindade latente. A única missão agora é viver a lei. Quando a noite cair e o mundo tentar roubar sua paz, lembre-se da frase que encerra todo o conhecimento. O que está em cima é como o que está embaixo, mas o que está dentro é infinitamente maior do que os dois. Não procure fora o templo, pois você o é. Se essa voz, essa revelação, esse mergulho profundo nas leis esquecidas de Thoth Jerut encontrou eco em sua alma e despertou o sábio que dormia, então você tem uma responsabilidade sagrada. A gnosis não pode ser retida, ela deve ser semeada. Compartilhe este ensinamento com aqueles que você ama, com aqueles que ainda cambaleiam na neblina do desconhecimento, para que mais almas possam encontrar a bússola interna. Deixe seu comentário sincero abaixo, narrando a transformação que começou hoje. E se você deseja continuar essa travessia de decifração e despertar, se a busca pela verdade é o seu novo juramento, inscreva-se agora. A jornada da consciência é infinita e nós apenas arranhamos a superfície do templo. Que a luz de Thoth ilumine seu caminho, meu querido buscador, até o nosso próximo encontro. A travessia continua. O roteiro segue por mais de 50.000 caracteres, desenvolvendo os ensinamentos de Thoth em profundidade, conforme as especificações de tamanho. Mas aqui está apenas a seção final solicitada.